Acompanhe na sua Bíblia. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior do que Jonas. Ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu redor, ou seu interior, não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Amém? Oremos. Pai querido, muito obrigado, porque estamos mais uma vez aqui juntos como tua igreja para te honrar com a nossa adoração, com o nosso culto. Aceita, ó Deus, este momento onde nós nos colocamos diante do Senhor para ouvir a tua palavra, para conhecer mais da tua vontade para a nossa vida. Já peço a tua bênção a Deus também daqui a pouco, para o momento nosso de intercessão uns pelos outros, que seja um tempo especial essa noite juntos aqui em teu nome. Assim eu te peço, agradecido pela vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmão, vamos pensar um pouquinho. Eu queria que vocês tentassem ter em mente o que falamos semana passada. Um momento ali onde aquelas várias acusações surgiram diante do fato de Jesus ter expulsado o demônio de um homem que estava mudo. Então chegaram ali a dizer, fariseus, mestres da lei, pessoas dentre a multidão, vocês devem lembrar disso, quem estava aqui, que eles estavam dizendo que Jesus estava fazendo aquilo ali em nome de Beelzebu. Lembram disso? Em nome de Satanás. Aí Jesus agora, nesse novo bloco, nesse novo momento, mas dentro daquele mesmo cenário, Jesus vai e se dirige àquelas pessoas, depois de ter expulsado o demônio daquele homem que estava mudo, e depois disso então voltou a falar, lembrando que dentre aquelas pessoas ali tinham os que estavam dizendo que Jesus estava fazendo as coisas em nome de Satanás. Tinha o grupo que estava neutro, olha, Jesus expulsou o demônio mesmo. Mas não estou bem certo se é em nome de Satanás, se é em nome de Deus. E tinha os totalmente neutros, que estavam ali para ver o que ia dar. Não é? Um desses grupos, inclusive, pediu sinais, que Jesus fizesse sinais. Eu acredito que dentre esses estavam os mestres e fariseus. Pelo menos uma parte deles ou alguns deles. E esses camaradas queriam um sinal do céu. E essa prática de pedir um sinal do céu é muito do judaísmo. Porque eles viram chuva de maná no deserto, não viram? Lá em Êxodo 16. Eles viram quando o sol e a lua parou lá em Josué, capítulo 10. Eles viram quando veio o fogo do céu com Elias, lá em 1 Reis. Então, eles estão nada mais, nada menos, estão querendo que Jesus prove alguma coisa a mais, como se os muitos sinais que Jesus já vem fazendo, confirmando a sua messianidade, confirmando a sua divindade, através de curas, libertação e tantos momentos públicos de Jesus dentre aquelas pessoas, e eles, ressurreição de mortos, né? Já vimos isso aqui no próprio Evangelho de Lucas, né?
os caras queriam mais, estavam inquietos, estavam insatisfeitos, estavam questionando esse momento de libertação de um homem que estava possesso de um espírito que deixou aquele homem mudo. Aí nos versos 29 e 30, nós vamos enxergar aqui, vai acompanhando na tua Bíblia, que eles exigem, então, esse sinal, mas esse sinal, muito mais do que revelar a autoridade de Jesus, revela a incredulidade dessa raça, que o Senhor Jesus chama de raça perversa. E me chama a atenção o fato desse difícil, doído termo, o Senhor Jesus chamar essas pessoas de geração perversa. O contexto aqui é de incredulidade. Eles estão pedindo um sinal porque não estão crendo que este aí é o Filho de Deus que veio conforme profetizado no Antigo Testamento. Estão querendo mais provas, questionando o que já havia sendo feito. E o Senhor Jesus dá uma qualificada a mais, chamando a incredulidade daqueles homens de perversidade. Geração perversa. E até mesmo Jesus não deu o sinal que eles queriam, obviamente, mas deu a eles uma espécie de sinal que eles não esperavam. Deu como referência de sinal para eles algo que eles não podiam imaginar diante das suas expectativas. E aí é onde entram os versos 31 e 32, onde são mencionados. Eu vou reler aqui para a gente lembrar. Os versos 30 e 31. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração, que o Senhor Jesus já chamou de perversa. Verso 31. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui quem é maior do que Salomão. Esses termos para a gente, principalmente quando se fala de Rainha do Sul aqui, fica uma coisa distante da nossa compreensão, se a gente não der uma cavucada, né, entender por que o Senhor Jesus está usando esses argumentos. Jonas não era muito difícil da gente entender, porque os habitantes de Nínive eram um povo muito perverso, um povo muito mau, e Deus usou o estrangeiro Jonas, o desobediente, medroso Jonas, para entregar uma mensagem de arrependimento àquele povo, e aquele povo, através dessa mensagem, se diz que um dos maiores movimentos de avivamento, gerando arrependimento na história do Antigo Testamento, sem dúvida alguma, foi a mensagem de Jonas, o que atingiu uma população, um povo extremamente mau, um povo que estava condenado à morte pela sua maldade, e ali Jonas foi pregando arrependimento, e houve arrependimento, houve salvação entre os ninivitas. E depois vem a Rainha do Sul sendo citada aqui, nesse discurso de Jesus, no texto de Lucas, que também é a Rainha de Sabá, essa Rainha do Sul. Depois você dá uma olhadinha lá em 1 Reis, capítulo 10, versos de 1 a 13. Essa Rainha de Sabá ficou curiosíssima com o reinado de Salomão. E com toda a sua riqueza foi visitar Salomão. E ela ficou absolutamente surpresa, porque tudo que ela viu foi muito mais do que ela achava. Ela viu uma organização, uma estrutura, uma riqueza, um poder, um relacionamento, em todos os sentidos. O reinado de Salomão, toda a estrutura sobre a qual Salomão estava inserido era tão perfeito, era tão rica, tão completa, que ela ficou impressionada com a grandeza daquilo tudo. Aquilo a espantou, e ela viu ali atrás daquilo tudo, obviamente, o Deus de Salomão. Ela foi para conhecer a glória de Salomão e acabou tendo um encontro com a glória do Deus de Salomão. Dentro do contexto para o qual o Senhor Jesus usou essas duas figuras, essa Rainha do Sul no juízo, a Rainha de Sabá, o verso 31 diz que ela será despertada como testemunha contra os judeus, porque ela
Não viu sinal algum, mas creu. Da mesma forma, os ninivitas também serão levantados no dia do juízo como um testemunho contra os judeus, porque a mensagem de arrependimento foi pregada a eles, e eles ouviram e creram, sem ter visto nada aparente, nada visível. Irmãos, a gente pode pensar, né? Mas que povinho duro essa judeusada. Jesus ali com eles, do lado deles, vendo Jesus fazer tantas coisas já há tanto tempo, tantos sinais da sua messianidade. De onde é que vinha essa tão brutal incapacidade de não crer naquilo que viam? A gente não tem isso. Com algumas pessoas que a gente já apresentou o evangelho, que a gente já falou, já testemunhamos, e a gente para em alguns momentos e dá até um abatimento. Puxa vida, como é que essa pessoa não crê? Já devemos ter passado por isso, né? Que dureza de coração. Eu creio que é uma boa reflexão para a gente fazer sobre esses judeus. Que falta de discernimento espiritual. O que impede essas pessoas de reconhecer os atos de Cristo e o agir de Deus, que está ali diante dos olhos deles? Eles esperavam o Messias veio, deu provas diversas da sua divindade, e eles ali duríssimos. Talvez os milagres de curas de enfermos, ressurreição de mortos, será que tudo aquilo não foi suficiente? E eu pensava sobre isso também. A gente não tem, obviamente, na nossa realidade, no nosso dia a dia, intervenções como essas do primeiro século, do ministério de Cristo, onde ele estava ali, sem dúvida, testemunhando de que ele era o Filho de Deus, e esses relatos, esses milagres, faziam parte desse período do seu ministério terreno, com o propósito realmente de comprovar que as profecias messiânicas sobre Cristo Jesus estavam se cumprindo. Isso tudo já se cumpriu, nós não precisamos disso, irmãos, mas nós desfrutamos diariamente de cuidados, de provisão divina constante. E quando eu pensei nesse questionamento, será que os milagres, as curas de enfermos, ressurreição de mortos e tantas outras coisas mais, expulsão de demônios, libertação de pessoas escravizadas por espíritos demoníacos, puxa vida, será que nada disso era suficiente? Se a gente olhar para a gente, quantas coisas Deus já tem feito por nós. Quantas coisas. Aí quando somos surpreendidos pelas coisas desta vida, eu não estou no céu. Não estamos no céu para não ter mais problemas. E quando os muitos problemas voltam a nos abater, que velocidade que nós questionamos a divindade de Cristo. Com que velocidade perdemos o discernimento de o tanto que Deus já fez. É assombroso que nós não estamos tão longe desse estado de apatia espiritual, de falta, de incapacidade de discernimento espiritual desses judeus diante da própria pessoa de Cristo ali diante deles. Mas, em particular, a causa desse grupo aqui, ela está bem discriminada no verso 23. Dá uma voltinha, volta um pouquinho aí. Ela está bem discriminada no verso 23. Aquele que não está comigo é contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Está aqui. A resposta está explícita. O fato de estarmos juntos não quer dizer que nós estamos com Cristo. E aquele que não está com Cristo, o texto não nos deixa inventar nada, né? Aquele que não está comigo é contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. A gente se exclui muito facilmente desse texto, porque a gente não vai dizer, não, mas eu não sou contra Cristo. Verdade. Mas em que momentos você é a favor? Em que momentos nós somos a favor de Cristo? Normalmente quando as coisas nos favorecem. Quando as coisas estão nos favorecendo, a nossa tendência é estar com Cristo, a favor de Cristo e por Cristo. As coisas começam a ficar muito difíceis.
nós não temos tanta velocidade para estarmos a favor de Cristo. É muito comum, quando a coisa está muito difícil, nós ficarmos contra Cristo. E não temos mais a capacidade de ajuntar nada, apenas espalhar. Nós perdemos a capacidade de ajuntar. Porque perdemos a percepção de que ainda estamos neste mundo, não estamos no céu. Meu pai no telefone, 2, 3 vezes por semana que eu falo com ele, ele é um relógio a me lembrar. O filho, não esquece, neste mundo passaremos por aflições, mas tem de bom ânimo. É um relógio, não dá para desligar o telefone sem que ele recite. Meu filho, neste mundo passaremos por aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Como já disse diversas vezes, como a gente se acostuma com alguns textos bíblicos que são muito comuns para a gente, mas essa é a maior verdade que deveríamos nos agarrar para não somente desejar o céu, como também não acreditar que o fato de que as coisas não estarem bem, estarmos com problemas, enfermidades, profissões, preocupações, fazem parte do fato, primeiro, de eu ser pecador, eu poder estar colhendo aquilo que plantei. E o segundo fato é de que eu estou no mundo, eu não estou no céu. E o mundo vai nos permitir tudo isso aí. Então a causa realmente é que se eu não estou com Cristo, eu estou contra. E se eu estou contra, eu não consigo juntar nada. Pelo contrário, tem um potencial enorme de espalhar, e é bem o que esses homens aqui estavam fazendo. E é por esse motivo que esse sinal de Jonas, ele tem um valor muito interessante. Porque o sinal de Jonas, ele transmite a ideia de juízo, um juízo que está por vir. Jonas esteve lá 3 dias no ventre do peixe. Não foi isso? É isso que a gente aprende? Estava lá e Jesus, então, no correspondente aqui, a analogia correspondente, Jesus passou também 3 dias e 3 noites no seu túmulo. Ou seja, aqui para os fariseus e mestres da lei que estão questionando a divindade de Jesus, o sinal de Jonas é muito específico, para eles seria muito mais específico do que para nós, que isso é uma coisa muito mais dentro da cabeça deles, na realidade deles, do que da nossa. Os fariseus e escribas, sem dúvida alguma, eles veriam um pouco mais adiante Jesus morrer e ser sepultado. Eles, sem dúvida alguma, contemplariam a sua morte dentro desse ambiente do sinal de Jonas. Porém, eles não veriam a sua vitória. Por isso o sinal de Jonas para ele era juízo. Não veriam a sua vitória. A vitória de Cristo é contemplada apenas por aqueles que creem, por aqueles que ajuntam, por aqueles que são chamados por Cristo, ouvem o seu chamado e o seguem. Irmãos, buscar sinais, como a gente fica aí, infelizmente, a gente sabe que é uma prática comum em alguns grupos de identidade evangélica, buscar sinais para que Deus comprove que Ele é Deus, para que o Espírito prove que está aqui, para que Jesus mostre o seu poder, coisa assim que a gente ouve e já viu, já tenha vivenciado até, não é evidência de fé. É evidência de incredulidade. A incredulidade desses homens fez com que eles tivessem parte no sinal de Jonas. Vocês vão ver a morte, mas a incredulidade de vocês vai torná-los incapazes de ver a vitória que a morte trouxe. Até a rainha de Sabá, a gentia, pagã, rainha de Sabá, vai testemunhar contra vocês no dia do juízo. Porque ela viu o Deus de Salomão e se rendeu, sem sinais. Apenas contemplou quem era o Deus de Salomão e creu. Que o Deus de Salomão era superior, infinitamente superior a tudo que ela já podia ter experimentado ou visto. E vocês têm tudo aqui diante de vocês e simplesmente não creem. E aí o texto leva para um outro movimento onde Jesus faz é um tipo de uma parábola,
mas tem tanto a ver conosco esses versos 33 a 36. Vamos relembrar. Ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Na continuação, estamos dentro do capítulo 11. O capítulo 11 que começou lá com o ensino de Jesus sobre oração. Depois de Jesus ensinar aquelas pessoas a orar, ele vai e tem aquele momento onde as pessoas então o acusam de estar agindo em nome não de Deus, mas em nome de Satanás. E agora, depois desses momentos onde vimos no final da semana passada, o duro momento daquele povo neutro, que o neutro está no lado daqueles que espalham e não daqueles que ajuntam. Nós vimos a incredulidade daqueles homens que podiam crer e estavam apontando para Jesus, dizendo que estava fazendo coisas em nome de Satanás. E agora vem o Senhor Jesus disciplinando aquelas pessoas, esses que estão fazendo esse tipo de acusação, com o sinal de Jonas dos versos 29 até o 32. E o Senhor Jesus vai fechar esse bloco falando sobre o propósito da lâmpada. O propósito da lâmpada qual é? Iluminar. É bem isso. E por isso, então, que a lâmpada é colocada num lugar alto, para que a luz, então, possa clarear tudo. O Jesus está dizendo, obviamente, que Ele é a lâmpada, Ele é a luz do mundo e Ele veio iluminar a todos. Aquilo que Ele está fazendo, Ele não está fazendo em oculto e nem embaixo de árvore, embaixo de mesa, nem embaixo de cadeira. Ele está fazendo claro, alto e bem intenso para que o mundo veja. Ele veio, sem dúvida alguma, iluminar as pessoas com a sua luz, as pessoas que estavam em trevas, na alma, estavam perdidas sem Cristo. E você tem muita base bíblica para isso, Lucas 1:79, depois os textos de João, capítulo 1, de 4 a 18, de 9 a 1 versículo 1 e ali em diante. Então, a luz de Cristo, Jesus está fazendo aqui, é isso que ele está dizendo para aquelas pessoas. O que eu estou fazendo com o propósito de deixar muito claro tudo, iluminar os corações daqueles que creem, tirar das trevas aquelas pessoas que estão hoje ainda incrédulas, com a minha luz e com os sinais da parte de Deus, que eu sou o Filho de Deus. E aqui no nosso texto, ninguém exatamente negou que Jesus estivesse expulsando um demônio daquele homem mudo. Nenhum dos três grupos que vimos aqui. A questão, mesmo assim, o que nós vimos foram essas pessoas pedindo provas. Eu não botei no slide falei que eu ia acabar não botando no slide. A gente abre os textos, não tem problema não. Mesmo assim, aquelas pessoas não convencidas estavam ali pedindo provas, não estavam satisfeitas com o que viam. Aí Jesus vai esclarecer o motivo disso. Eu vou dizer o porquê que vocês estão pedindo provas. Eu vou esclarecer o porquê que vocês, depois de tudo que vocês estão vendo, uma luz suficientemente clara para não deixar dúvidas, eu vou mostrar o porquê que vocês não estão vendo, e o problema estava ou não estava de forma alguma nas evidências. O que Jesus estava fazendo, só Deus podia fazer. Curar, libertar, ressuscitar, só Deus poderia fazer. Mas não eram os olhos de todos que podiam contemplar aquilo que Jesus estava fazendo. Verso 34 diz que Jesus diz que o olhar, é a porta de entrada para toda a compreensão da pessoa, para toda uma assimilação do que está acontecendo ao seu redor. Os olhos como se fosse a entrada da compreensão, do entendimento, isso afeta todo
o corpo. É bem a ideia do verso 34. Então, se o olho é bom, se o seu olhar é bom, ele deixa a luz entrar, e todo o corpo, então, é iluminado, é o princípio do verso 34. Agora, se o olhar não estiver bom, se eu estiver olhando de forma defeituosa, se o meu olhar não estiver correto, vai passar pouca luz. E o verso 35 nos demonstra que o corpo fica escuro, não fica iluminado. Então, agora, passando do simbolismo para o significado desse argumento, Jesus está dizendo que todas aquelas pessoas que fracassam em discernir a evidência da obra de Cristo, dos milagres que Cristo vinha fazendo, daqueles sinais incontestáveis da sua divindade, tudo isso aconteceu por causa da sua incapacidade de ver. Incapacidade de ver a verdade, e não por nenhum tipo de deficiência na evidência, no sinal. O sinal é de Deus. É Deus quem salva, é Deus quem liberta, é Deus quem cura, é Deus quem consola, é Deus que nos dá aquilo que o homem não pode fazer. Eu mandei para o pastor Genivaldo ontem, ele lá do Amazonas, eu conversava com ele, ele tentou andar com a muleta, depois de quase 2 meses. E filmou uma caminhadinha dele, a pessoa que está com ele filmou uma caminhada dele daqui e ali. Mas uma expressão de dor pesada, bem pesada. Graças a Deus está um lado onde precisou botar uma placa aqui. Qual é o nome disso aqui? É fêmur? Fêmur? Tíbia? É? Aqui atrás é. E o de trás? Sei que ele está com uma placa grande e não está tendo carne e tecido para fechar. Né? Um lado está fechando bem, o outro não está tanto, e os antibióticos acabariam hoje. E uma natural inquietação de que o antibiótico acabando volte a abrir. Né? E ele está com o desafio de, até sexta-feira, ele quer pelo menos conseguir encostar o pé no chão. Só encostar o pé no chão. E eu mandei um texto que tem estado na minha cabeça esses últimos dias, que eu mencionei aqui na mensagem de domingo, né, do Salmo 21:7, né, se eu não me engano, que diz que nós não confiamos em carros nem em cavalos, mas confiamos no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Confiamos no Senhor. E falei para ele assim, rapaz, eu vou continuar crendo que Deus vai fazer aquilo que o antibiótico até agora não fez. Né? E continuo orando para que Deus faça aquilo que o antibiótico não pôde fazer. A questão é essa. A crise não está na evidência. Deus continua sendo Deus. Eu não preciso que Deus dê mais sinal nenhum de que Ele é melhor, que é maior. O problema está na perspectiva de quem vê. Quem vê é por Cristo ou contra? Eu estou ajuntando ou estou espalhando? Então é a perspectiva de quem vê, de quem está contemplando ou não a Cristo Jesus na sua trajetória, que seguramente determina o quanto eu creio que Deus é aquilo que Ele diz que é, que Ele faz aquilo que Ele diz que faz, e eu não estou abandonado. A gente encontra vários textos na Bíblia que fazem essa analogia, né, dos olhos, como isso tem uma relevância grande nas Escrituras. E são mais de 10 textos que eu achei sobre essa analogia dos olhos. Eu separei alguns, eu peço perdão, coloquei em slide, mas no final da tarde foi um pouco diferente e eu acabei não colocando no pendrive e esqueci. Falei contigo, né? Mas abram comigo aí, por favor. Olha como, Salmo 119:18 inicialmente. Olha como nós vemos um relacionamento aí entre a receptividade da pessoa, do ser humano, a verdade de Deus, ligada a essa ideia, essa analogia dos olhos, né? Com a percepção da pessoa.
Salmo 119, 18. Alguém lê para mim, por favor. Abra os meus olhos. Será que temos aqui? O que significa isso? Abra o meu entendimento, a minha compreensão, para enxergar, para ver, para absorver, para reter as coisas maravilhosas da sua lei. Obrigado, irmã. Agora, Ezequiel capítulo 12, verso 2. Um outro irmão lê para mim. Ezequiel, a iluminação. Ezequiel capítulo 12, verso 2. Ok, eles têm olhos para ver, mas não veem. Mais uma vez, essa analogia dos olhos, que o olho não pensa, mas é a ideia da percepção do ser humano para enxergar e ver o que Deus está fazendo. Quando aquilo que eu vejo não contempla a ação de Deus, a mão de Deus, a intervenção de Deus, eu não processo a presença de Deus, eu não percebo a ação de Deus. Então, olha que relacionamento forte, que analogia importante. Ainda 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Segunda Coríntios 4, 4. Alguém, por favor. Obrigado. Olha, o Deus desta era cegou as mentes, estamos lidando com percepção, com visão dos incrédulos, de modo que eles não podem ver a luz do Evangelho. Não é à toa, se não me engano, é o autor de Hebreus que manda que nós estejamos com os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. O que é isso? O que é isso na prática? Ter os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. O que é isso na prática? O que vocês acham? Hein? Pode falar. Bom do grupo menor que a gente pode trabalhar melhor aqui. O que vocês acham? O que é ter os olhos fitos ou fixos no autor e consumador da nossa fé? O que significa isso na prática? Uhum. Uhum. Ok? É exatamente isso. Eu quando penso nesse texto, eu penso naquele... Qual é o nome daquele negócio que a gente põe no cavalo para ele não virar assim para um lado e para o outro? Qual é o nome? Tapa. Eu acho que os crentes precisavam andar com tapa. Porque nós nos perdemos a direção. Exatamente porque a gente tem uma facilidade enorme de botar os olhos naquilo que não promove nada, que não nos fortalece espiritualmente, que não nos capacita na fé, que nos distrai, que nos faz, em vez de ajuntar e espalhar, que nos faz parecer mais com aqueles que estão contra Cristo do que por Cristo. A gente perde tempo demais com distrações inúteis. Inúteis, não promovem nada. Aí a gente depara com um texto desse, a gente vê que isso é o objetivo do inimigo das nossas almas, para que as pessoas não creiam no Evangelho de Jesus Cristo. Tirar os olhos de Cristo Jesus, da obra de Cristo por nós, do seu amor, da sua graça, dos seus cuidados, faz a gente simplesmente achar muito facilmente que fomos abandonados, que Deus não está lembrando de mim. Muito rapidamente aquele sentimento de que eu sou... É uma expressão meio irônica, mas é uma verdade. Nós saímos muito facilmente de um momento de maturidade espiritual para um estado de pobrezinho de Jesus. Do ninguém me ama, ninguém me quer. Porque a gente perde muito facilmente a percepção, o olhar, o ver, o continuar vendo quem Cristo é,
o que já fez por mim e as promessas que temos ainda por desfrutar. Ainda Efésios capítulo 1, verso 18, por favor. Quem achou pode ler. Efésios 1, 18. Obrigado. Olha como o apóstolo Paulo, ele reforça demais essa figura do olhar, né, do ver. Ele agora acrescenta uma figura a figura. Ele diz assim: oro para que os olhos do seu coração sejam iluminados. O coração vê? O coração tem olho? A figura aqui, obviamente, tem tudo a ver com a percepção de que quando eu contemplo o Senhor em cada momento da minha trajetória, as minhas vontades, os meus ânimos e desânimos, porque nós somos normais, tem momentos que a gente está desanimado, mas não destruído, não vencido, não derrotado. Porque os olhos, quando contemplam, nossos olhos, nossa mente contemplam o autor e o consumador da nossa fé, aquele que nos ama de uma maneira inexplicável. A gente tem a consolação, a capacitação, o fortalecer, há uma expressão que eu gosto muito de usar, a força e a coragem que vem do Senhor para lidar com as muitas situações que nos surpreendem, que nos afligem, mas sem perder a percepção de quem Deus é, porque eu estou com o meu coração iluminado com aquela luz, com aquela candeia que foi colocada lá no alto, com todas as verdades que Deus já nos deu através de Jesus. Nada do que Jesus fez por nós ficou oculto. Nós temos a luz de Cristo Jesus que nos ilumina para que os nossos olhos e o nosso coração estejam plenamente capacitados para lidar com o que vier. Não fomos abandonados no meio de uma arena com leões quando fomos salvos. Isso não aconteceu. Nós estamos no mundo, sim, e nesse mundo a barra vai ser muito pesada. Vamos ter que lidar com os nossos erros, com os nossos acertos, com aqueles erros dos outros que vão nos afetar. Vamos lidar com o nosso pecado, às vezes vai ser muito difícil. Mas não tem circunstância que, quando os nossos olhos estão iluminando o nosso coração, a ponto de termos a percepção correta de quem Deus é, e eu posso conhecer, perceber plenamente essa esperança, como o texto diz, né, a fim de que você possa conhecer a esperança a que Ele o chamou, as riquezas da sua gloriosa herança nos santos. Irmãos, o apóstolo Paulo diz num texto que eu não vou lembrar o endereço, se você lembrar, você me ajude. Diz que toda a nossa alegria e esperança está aqui no que estamos vivendo neste mundo, nós somos miseráveis. Lembra disso? Lembra onde está? O texto não está dizendo que eu não tenho que ter alegria com as coisas desse mundo. Não, eu posso me alegrar. A gente trabalhou, a gente conquistou, teve nossas coisinhas, seja muito ou seja pouco, ter prazer no que tem, contentamento. É necessário, é bom, é importante darmos graças a Deus e desfrutarmos daquilo que Deus nos dá, mas se toda a tua alegria, se toda a tua esperança se limita ao que você está desfrutando terrenalmente, miserável, pobre de você. Porque o texto nos diz que temos os nossos olhos do coração iluminados. Para quê? Para que você possa conhecer a esperança daquele que te chamou para as riquezas da sua gloriosa herança, a herança dos santos. Então, onde nós colocamos o nosso olhar, ou o que estamos olhando, o que passamos mais tempo olhando durante a nossa vida, determina muito a maneira como vivemos, ou como vivemos. Muito, muito, muito. É muito comum a gente pensar que a gente jamais vai entender a Bíblia se ela não for explicada por alguém. Falávamos sobre lá em Estiva ontem, inclusive viemos de lá com 10 graus, ontem estava um frio rachado naquele lugar lá. Hoje um ventinho ainda estava brabo.
E falamos um pouco sobre isso lá ontem. A gente acha que não, mas eu não vou conseguir entender a Bíblia, eu tenho que ter alguém que sempre que me explique e tal. É um pensamento comum. Só que isso não é verdade. Ou pelo menos não é uma verdade completa. Irmãos, ninguém proclamou o Evangelho com mais perfeição e autoridade do que o próprio Senhor Jesus. E, no entanto, todos que ouviram o Senhor Jesus creram? Todos que estavam, aquela multidão que estava lá, todos que ouviram creram? Ou Jesus diz, ó, tem um monte de gente aqui que está só atrás do pão e do peixe, lembra? Que estão me ouvindo pregar um tempão, estão vendo os sinais, estão vendo tudo que eu estou fazendo, mas eles estão aqui só atrás do pão e do peixe. Então, nem o Senhor Jesus, a sua perfeição de transmitir as verdades evangélicas, teve 100% de aceitação, reconhecimento daquilo que ele pregava. Então, o problema definitivamente não é com a evidência. Não é com os fatos de que Jesus é Deus, de que Jesus tem cuidado de nós, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou para que tenhamos perdão de pecados e vida eterna. Não, a evidência é perfeita, o problema está com o olhar. O problema está com o olho de quem contempla tais fatos. O que realmente eu estou vendo? Nós sabemos que lá em João capítulo 16 vai dizer que é o Espírito de Deus que convence o ser humano das verdades da palavra de Deus, da justiça, a verdade da justiça e do pecado. Pecado, justiça e juízo. E é o Espírito de Deus que também abre os olhos dos cegos espirituais para contemplar ao Senhor, para adorar o Senhor e para que nós nos rendamos ao Senhor. É o Espírito de Deus que faz isso. E a gente aqui, é nesse ponto que a gente tropeça um pouco. Nós nunca vamos colocar uma pessoa no reino de Deus por causa da sua eloquência, da sua oratória, do seu poder de convencer, da sua defesa da fé. Você defende a fé como ninguém. Então é impossível a pessoa não se dobrar aos argumentos que eu vou usar na exposição de João 3,16. Impossível. Meu amado irmão, não é assim não. Nós nunca vamos produzir provas suficientes para fazer um cego espiritual enxergar. Então, mais uma vez, repito, o problema não está na evidência. A gente deve apresentar bem. Devemos ser capazes de apresentar o que cremos com coragem e com clareza. Isso devemos fazer sim. Mas nunca os olhos dos perdidos vão ser abertos por causa da minha oratória, da minha capacidade de argumentar. Só Deus pode substituir a escuridão pela luz. Não foram poucas as vezes que eu já ouvi que a gente testemunho de pessoas com lutas em função de testemunhar para um parente, para um amigo, para um vizinho, um filho, um marido. Eu mesmo, quantas vezes já tive muitas crises em pensar, tantas vezes já falei, tantas vezes já ensinei, como pode ainda algumas coisas continuarem acontecendo e só Deus pode substituir a escuridão pela luz. Só Deus abre o olho do cego. Não tem outro caminho. Só Deus opera o milagre de salvar, de dar vistas ao cego. Nós não temos esse poder. Ele é a luz que brilha sobre o monte. E é Ele que faz as pessoas perceberem a sua própria luz. Mas esse texto aqui também nos lembra que a gente nunca deve tentar interpretar as Escrituras. Isso é muito importante a partir das nossas lentes, da nossa própria realidade. Isso é um erro extremamente comum. Embora a gente precise aplicar à nossa realidade aquilo que nós lemos da palavra de Deus, mas eu não posso tentar ir para as Escrituras colocando o texto bíblico para se encaixar às minhas realidades. Aqueles líderes de Israel que estavam lá, aqueles mestres, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, eles
estavam olhando para Cristo naquele momento que ele cura aquele homem endemoniado, na perspectiva das suas próprias aspirações, do tipo de Messias que eles queriam, do tipo de milagre que eles imaginavam que o Messias faria, assim ou assado. Eles olhavam para Jesus a partir das suas próprias ambições. E por isso, então, o que eles fizeram? Eles rejeitaram Jesus. Eles não olharam para aquilo que Jesus fazia, olhando para os propósitos de Deus estar agindo através de Cristo daquela forma. Mas eles queriam Jesus e os atos de Cristo moldados às suas exigências. Aquela mulher lá do versículo 27, dá uma olhadinha aí, só para você lembrar. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que deu à luz e te amamentou. Vocês lembram disso semana passada, quem estava aqui? Irmãos, essa mulher aqui do versículo 27, eu creio que ela podia estar numa perspectiva ali super piedosa, como comentamos aqui, mas ela olhou para Jesus, não como filho de Deus, mas olhou para Jesus como mãe. Dentro das suas lentes, da sua percepção. Ela não olhou de forma alguma para Jesus como ela sendo um discípulo, mas apenas como uma mãe. Ah, que bom, que abençoada a tua mãe, você faz coisas tão boas, como tua mãe deve ficar feliz. Ela perdeu a percepção, deixou de enxergar quem Deus é, quem Jesus Cristo é. E é muito comum a gente, em nossos estudos bíblicos, a gente fazer isso. A gente vai para o estudo bíblico com o objetivo de achar o que significa esse texto para mim. O que esse texto significa para mim? O que ele tem a ver comigo no sentido de se encaixar as minhas estruturas? É exatamente isso que aqueles homens lá fizeram. Aqui na narrativa que estamos lendo. E estavam completamente errados sobre Jesus aqui no nosso texto. Porque eles olharam para Jesus de acordo exclusivamente com seus interesses e ambições. A gente precisa chegar à verdade de Cristo à luz do que Deus está dizendo no texto, daquilo que Deus está revelando a nós, não exatamente sobre ou para a minha realidade ou vontade, e não à luz do que a gente quer ouvir. Quantas vezes a gente vai para a Bíblia e fica procurando o texto que fala o que eu quero ouvir? Não é assim que a gente vai para as Escrituras. Dá nisso aqui. Ó. Esses caras não viram Jesus dentro do seu estereótipo, rejeitaram e disseram que era filho do diabo. Ou estava ali agindo em nome do diabo. Porque queriam um Jesus dentro do seu jeito, das suas ambições e seus interesses. Não podemos ir para a Bíblia assim. A Bíblia não tem que dizer o que eu quero ouvir. Ela não tem esse propósito. A gente precisa realmente lutar para crer e obedecer. As Escrituras, quando nos aproximamos das Escrituras, temos que ir para as Escrituras não como o marido, a esposa, o patrão, o empregado, a mãe, o filho. Não, a gente não pode ir para as Escrituras assim. Nós temos que ir para as Escrituras como discípulos. Eu não tenho que tentar ir para as Escrituras para que elas se enquadrem às minhas expectativas, para falar o que eu quero ouvir. Esse foi o grande erro dessas pessoas. Nós temos que ir para as Escrituras como discípulos, prontos para aprender o que Deus está dizendo e não o que eu quero que Ele diga. Eu creio que nós estamos sendo ensinados de uma maneira muito carinhosa nesses textos aqui, nesse discipular de Jesus para os seus discípulos, nesse discipular de Jesus conosco. O grande objetivo que o Senhor Jesus tinha com aqueles homens, Ele continua com os mesmos objetivos conosco, que a gente aprenda a obedecer, que a gente aprenda a ser discípulo, que a gente aprenda a orar e ir para a palavra de Deus, pedindo a Deus que nos dê capacidade de enxergar o Senhor, pedindo ao Senhor que a palavra seja a palavra do Senhor e não a minha palavra ou a minha vontade sendo conformada, ou melhor, a palavra de Deus sendo conformada à minha vontade, mas a minha vontade estando conformada à vontade do Senhor. Esse é o papel do discípulo. E o segundo grande maior, depois de aprendermos a confiar em Deus, é sermos discípulos de Cristo. Nós gostamos mais de ser os chefes de Cristo, os que mandam, os que piedosamente ordenam. Mas o princípio bíblico, Jesus está dizendo, olha, eles erraram
porque eles não me viram, eles me viram de acordo com os seus interesses, não me viram como Senhor deles. E foi aí que eles fracassaram. Eu creio que é aqui que a gente pode ser melhor também. É não somente orar para que Deus constantemente abra os nossos olhos para ver, mas ao olharmos para a palavra de Deus, a gente parar de tentar botar a palavra de Deus de acordo com as minhas circunstâncias e crer que Deus quer mudar a minha história pela sua palavra. Isso que nos faz discípulos. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado por esta reflexão sobre esse discipulado teu. O Senhor está nos discipulando. O Senhor está nos dando exemplos práticos, ó Deus, de coisas que não deram certo na vida de homens que questionaram a tua divindade, nos dizendo o porquê que eles fizeram isso e nos ensinando o que fazer para não cair na mesma cilada. O nome disso é discipulado. É carinho da tua parte, cuidado teu conosco. Ó Pai querido, ajuda-nos a não ir para a tua palavra, ó Deus, a fim de ouvir o que queremos. Que possamos ir para a tua palavra como discípulos e com nenhum outro título, a não ser como aqueles que estão dispostos a se sujeitar. Nos ajuda nisso. Nos ajuda a enxergar o Senhor. Nos ajuda a não perder o Senhor de vista em momento algum. Para que não estejamos sendo encontrados entre aqueles que estão contra o Senhor. Jamais isso aconteça em nome de Jesus. Mas isso só vamos vencer este grande desafio se nós estivermos realmente confiantes de que é o Senhor que está agindo sempre em nossas circunstâncias. Não há casos, não há situações, não existem situações que o Senhor não esteja absolutamente no controle. O que precisamos é não perder de vista o Senhor, em situação e circunstância nenhuma. É assim que seremos capacitados pela tua palavra a viver como homens e mulheres tementes ao Senhor, discípulos de Cristo Jesus e lutando todo dia, cada dia com o seu desafio, mas confiantes que o Senhor nos conduz em cada circunstância que a gente vive. Assim eu te peço pela vida de cada um aqui, o Senhor sabe, Pai querido, quantos desafios, lutas pessoais. Eu peço em nome de Jesus que a gente possa estar com os nossos olhos, os olhos do coração plenamente iluminados e cheios de esperança, porque o Senhor é conosco. Assim eu te peço, agradecido pela vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém.